senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, prefeito eleito de Itaboraí, deputada Tia Ju, que faz esse auxílio luxuoso ao presidente desse expediente final, eu imagino, deputados aqui presentes, cidadãos que nos acompanham, se não mais pelas galerias, que nos seguem pelas redes sociais, pela TV Alerj, pessoal da imprensa, colegas, enfim, de trabalho da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu queria dar satisfação, prestar uma satisfação a respeito de dois temas que abordei nesta tribuna ao longo desta semana e que teve um desdobramento na manhã de hoje, quando deputados que integram a Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, que a preside, deputado Dr. Giulianelli, deputado Serafini e eu mesmo, estivemos na Defensoria Geral do Estado, em audiência com o defensor-geral André Castro, que, aliás, concorre a um novo período à frente da Defensoria, e eu, de público aqui, quero desejar, essa é uma escolha que é da consciência dos defensores e defensoras, mas eu quero fazer votos que André Castro, que é chapa única, mas precisa de um quórum qualificado, seja reconduzido, porque faz um trabalho importante, é um defensor sensível às demandas por justiça que aportam na Defensoria do Estado. Além disso, tem sido de uma grande capacidade de escuta e de interação e de diálogo com esta casa em vários temas, em várias questões, na Comissão de Educação, seguramente. E fomos lá para pedir o apoio e a iniciativa e a intervenção da Defensoria Pública do Estado em busca de remédios jurídicos para duas questões importantes, deputado Paulo Ramos. A primeira delas, e aí um dos assuntos que abordei nessa semana, a situação dos 158 concursados do DEGASE, aprovados no concurso, convocados para fazer exame médico, convocados para fazer o curso de formação prévio à sua investidura no cargo, porém não foram nomeados. É a sexta turma de convocados, de concursados aprovados, não foram nomeados. O concurso expira no próximo dia 6 de novembro, sua validade já em fase de prorrogação. E pasmem, enquanto isso, doutor Sadi Noel, deputada Tia Ju, enquanto isso, o Estado já contratou cerca de 300 trabalhadores em regime precário para fazer o mesmo trabalho desses concursados aprovados que aguardam nomeação. Então, há uma clara e grave afronta, não é, à legislação, aos princípios que regem a contratação via concurso público para o serviço público, sobretudo quando há, e o DEGASE em audiência pública ontem da Comissão de Educação reconheceu que há vagas de cargos de provimento efetivo para acolher, para abrigar, para, enfim, serem preenchidas por esses concursados. Portanto, já tendo esgotado todos os níveis e etapas possíveis de interlocução com o governo do Estado, que certamente já se colocou de costas para a população e para seus servidores, nós fomos à Defensoria em busca de uma ação judicial que possa garantir, deputado Paulo Ramos, minimamente os direitos desta turma que se esforçou, que ralou, que se preparou, que foi vitoriosa, logrou êxito no certame público, organizado com base no edital público, com critérios ali fixados, e agora estão sendo ludibriados, preteridos, porque o Estado, e desconfiamos até, que o DEGASE lance mão desses contratos, porque através deles, é um processo seletivo simplificado, consegue colocar, para cumprir o papel dos agentes socioeducativos, colocar profissionais com o perfil que ele, DEGASE,
entende ser mais adequada. Mas o que define isso é o concurso público, com os critérios e regras fixados pelo concurso. Portanto, foi a primeira questão que tratamos com o defensor e saímos de lá com o compromisso da Defensoria de se movimentar por meio de uma ação coletiva em defesa dos direitos, da proteção dos direitos desses 158 concursados da 6ª turma do DEGASE. E também, o segundo assunto, que eu também abordei ao longo desta semana, a questão relacionada, deputado Paulo Ramos, que inúmeras vezes, nesta legislatura, e em outras tantas nem se fala, mas já que é o meu primeiro mandato, posso falar desta legislatura, debateu conosco na Comissão de Educação o esgotamento do parque de formação profissional da FAETEC, fechando as portas. Algumas unidades emblemáticas no campo da formação profissional no Rio de Janeiro. Quero aqui falar, por exemplo, do Visconde de Mauá, célebre, consagrado celeiro de formação profissional, mais que centenário. Pois bem, naquele quadro crítico que enfrentamos no primeiro semestre do ano passado, deste ano, aliás, a Comissão de Educação e a Defensoria Pública do Estado fizeram uma importante mediação entre o corpo docente da FAETEC, o corpo discente da FAETEC e a direção, a presidência da FAETEC, e também com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, dirigida por um deputado desta casa, licenciado, o senhor Gustavo Tutuca. Estabelecemos um conjunto de cláusulas num documento que se apresentou sob a forma de um pacto para que o Estado pudesse progressivamente superando os problemas ali anotados que diziam respeito à questão do fornecimento da merenda escolar para os alunos da FAETEC, o asseio e a limpeza nas unidades escolares que integram a rede FAETEC, a segurança, a vigilância, o serviço de segurança nessas unidades, investimentos de infraestrutura e manutenção em várias unidades da rede. Pois bem, meses se passaram e nada aconteceu. Nada aconteceu e começou um processo, de novo, de ocupação, de fechamento, de interrupção das atividades letivas em várias unidades da FAETEC. Algumas delas funcionam de manhã, não funcionam à tarde, funcionam um dia sim, outro dia não funciona, e o ano letivo vai sendo contabilizado. E aí nós manifestamos ao defensor e a outros defensores e defensoras presentes, inclusive a defensora Elisa, que em nome da Defensoria Pública nos ajudou na pactuação com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Duas preocupações principais nós manifestamos. A primeira delas, a grave ofensa ao direito à educação dos estudantes da FAETEC, com o ano letivo sendo contabilizado, aos solavancos, aos sobressaltos. Já estamos caminhando para o final do ano letivo, não adianta constar em boletins e em registros acadêmicos esses dias letivos, se não houve efetivamente um trabalho docente, se não houve efetivamente um trabalho de ensino e de aprendizagem. Ao mesmo tempo, uma segunda preocupação, a Comissão de Educação e a própria Defensoria, e assim se pronunciou o defensor-geral e os defensores presentes, não querem se ver na mesma situação de descrédito. Doutor Sadinoel, deputada Tia Ju, veja aqui o prefeito Valber, reeleito em Tanguá, parabéns, boa luta, boa continuação, reeleito por mérito, por reconhecimento do povo de Tanguá. Mas, doutor Sadinoel, deputada Tia Ju, o que nós não queremos é cair na mesma onda de descrédito que já atingiu o governo do Estado. Nós estamos fazendo um papel mediador, e a própria Defensoria também, o defensor manifestou a mesma preocupação. E aí as pessoas agora cobram da gente. Os alunos da FAETEC cobram da gente, os professores cobram da gente. Não é isso? Então, nós aparecemos como fiadores desses pactos, o governo do Estado os ignora, vou usar o de verbo propositalmente,
olimpicamente, os ignora olimpicamente, e nós ficamos no meio da pista, ao relento, sendo cobrados, e mais uma vez queremos sair do plano da pactuação político-administrativa, que com o governo do Estado não é mais possível tratar das questões do ponto de vista político-administrativo, e de novo buscar junto à Defensoria Geral do Estado um remédio jurídico na forma de uma ação judicial para que a FATEC se veja obrigada por decisão judicial a fazer aquilo que é o mínimo, que é garantir alimentação, garantir segurança, garantir limpeza e garantir efetivamente que haja um ano letivo que não seja apenas protocolar, anotado em boletins, mas sem efetividade no cotidiano das salas de aula. Portanto, nós havíamos nos comprometido com os estudantes, inclusive que na terça-feira vieram a Alerj e que partiram, prefeito Valber, partiram de Bacaxá, alunos da FATEC, da Escola Técnica Estadual de Bacaxá, e marcharam 94 quilômetros e vieram aqui na Assembleia Legislativa, na esperança de que aqui pudessem encontrar, Tia Ju, alguma resposta, alguma esperança, estudantes que querem estudar. Então, em nome desses estudantes que marcharam, que estiveram conosco aqui, nós havíamos nos comprometido a buscar a interlocução com a Defensoria, não para uma nova conversa com o governo do Estado. Sim, queremos conversar com o governo do Estado sobre o cumprimento do ano letivo, unidade por unidade da FATEC, em que pé estão as coisas, que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e isso não pode ser tratado como um direito menor. Isso é um direito à educação, é um direito líquido e certo, é um direito subjetivo de todo cidadão e cidadã brasileiro. Portanto, havíamos nos comprometido, fomos à Defensoria e estou aqui fazendo esse relatório. E por último, doutor Sadinoel, antes de deixar a tribuna, já me excedi, também não quero deixar de me pronunciar na linha do deputado Paulo Ramos, também o deputado Flávio se pronunciou, me manifestar de maneira muito veemente contra mais esse golpe que atenta contra o interesse público, contra o interesse dos usuários dos transportes aquaviários do Rio de Janeiro, mais uma vez atingidos, que é a restrição de horários, a restrição de viagens, a restrição, portanto, do acesso a esse modal de transporte, que deveria, com as características geográficas que são as nossas, deveria estar amplamente difundido, com muito mais linhas, como se disse aqui. Desde 98, no mínimo, se promete a linha Gradim Praça 15, importante conexão aquaviária, que seria fundamental como alternativa de deslocamento para quem vem de São Gonçalo para o centro do Rio de Janeiro, seria fundamental também para reduzir o fluxo, reduzir a circulação por dentro de Niterói. Assim como é importante a transformação do conceito da estação aquaviária de Charitas, que é uma estação de acesso proibitivo, porque quem é que pode arcar com quase R$18, 16,80, salvo engano, de passagem de ida e de volta diariamente, 2 passagens, 5 vezes por semana, 20, 22 vezes por mês? Quem é que pode arcar com essa despesa? E agora que o prefeito Rodrigo Neves, no incrível esforço de trabalho, tira do papel uma obra esperada pela cidade há mais de 4 décadas, que vai redesenhar a geografia de Niterói, reaproximando regiões que estavam distanciadas, a região oceânica do eixo centro-sul. Será possível de bicicleta em 15 minutos e de Charitas a Piratininga, além da via segregada para BHLS, além das 2 pistas para transporte automotor. Pois é, vamos de bicicleta, é evidente. Agora que isso vai acontecer, é preciso mudar o conceito da estação de Charitas, que tem que se transformar numa estação social, que sem isso vai ficar pela metade esse esforço hercúleo da Prefeitura de Niterói na gestão do Rodrigo Neves. E aí eu quero ir direto ao ponto. Paulo Ramos me contemplou, quero ir direto ao ponto. O que preside esta questão, os interesses que prevalecem em torno dessa questão, não são os interesses públicos, são os interesses
da empresa concessionária, são os interesses daqueles que controlam o transporte rodoviário no Rio de Janeiro, que financiam campanhas eleitorais e, portanto, há um conjunto e um conluio de interesses que impede que se amplie, se democratize, se universalize o transporte aquaviário no estado do Rio de Janeiro, que tem, paradoxalmente, uma linda e extensa faixa costeira e litorânea. Portanto, queria, senhor presidente, me manifestar, dizer que o nosso mandato não vai silenciar. Já falei várias vezes aqui que o modelo de privatização do transporte aquaviário é um modelo que fere o interesse público, que o Estado transferiu para a concessionária privada a operação do serviço, mas continua financiando o aprimoramento e a expansão do serviço. É incrível isso. Em nenhum lugar do mundo se conhece este modelo em que se privatiza o serviço, mas o poder público continua financiando o serviço privatizado. Nosso mandato também não vai se calar, nosso mandato não vai silenciar contra mais esse atentado que fere o interesse dos usuários, população de Niterói, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, de Paquetá, especial da Ilha do Governador, a Baixada Fluminense até hoje sem acesso ao transporte aquaviário. Portanto, queria me manifestar aqui de maneira muito veemente contra mais esse presente, mais essa concessão, mais essa benesse que o governo do Estado e a Getransp, com os olhos fechados, os conselheiros da Getransp, que estão ali para defender o interesse público na questão dos transportes concedidos, vivem dando presentes, vivem mandando caixinha de chocolate e buquê de flores às concessionárias privatizadas. Portanto, eu queria fazer a minha manifestação aqui, que acho um absurdo. Nós não vamos silenciar, senhor presidente, prefeito de Itaboraí.